Bom, olá a todos, meu nome é Leonardo Jassi Samora, eu sou membro da Liga do Mercado Financeiro aqui da Unicamp e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre alocação de ativos. Bom, antes de tudo, antes de nós montarmos uma carteira, eu gostaria de deixar um ponto importante aqui, que é, antes de sair investindo seu dinheiro em ações ou em coisas que estão falando para você investir, tenha primeiro a sua reserva de emergência montada. E o que eu quero dizer com isso? A reserva de emergência ela é muito importante. Acho que é um pouco autoexplicativo o nome, mas quando você precisa daquele dinheiro, quando você acontece alguma coisa, uma emergência, algum familiar ficou doente ou o carro quebrou e você precisa daquela grana, não adianta você colocar tudo em ações ou fundos. Você precisa colocar aquele dinheiro em títulos, em ativos que tenham liquidez rápida. Ativos que você consiga tirar e movimentar aquele dinheiro de uma hora para outra. Então, se você precisou daquele dinheiro, você consegue tirar. Então, são ativos, principalmente de renda fixa, todos são de renda fixa. São ativos como CDB, Tesouro Direto. Esses ativos são essenciais para você montar sua reserva de emergência. Bom, a partir do momento que você criou sua reserva de emergência, seja lá para 6 meses, para um ano, tenha em mente que quanto mais tempo você tiver assegurado do seu custo de vida, mais seguro você vai estar. Então, se você tem um mês do seu salário guardado, do seu custo de vida guardado, você só consegue ficar um mês sem trabalhar. Se você tem um ano, você consegue ficar um ano vivendo daquilo sem passar dificuldades. Bom, legal. Agora que nós temos nossa reserva de emergência montada, nós podemos pensar em investir. Bom, para isso, antes de tudo, a gente precisa entender do nosso perfil. Eu queria falar sobre 3 tipos de perfis aqui, que são os mais importantes. O primeiro deles é o perfil conservador. O perfil conservador é aquele que não tem disposição a correr risco. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mais velha, que já está aposentada, esse tipo de pessoa, ela não está disposta a correr risco. É uma pessoa que está aposentada, então ela não pode correr tanto risco quanto uma pessoa mais jovem, por exemplo. É uma pessoa que depende da aposentadoria, depende daquela renda, uma pessoa que não trabalha mais. Então, geralmente tende a ser uma pessoa conservadora, não necessariamente. Bom, também temos o perfil moderado, que é aquele perfil que está no meio termo. É uma pessoa que investe em renda fixa, porém também tem exposição em ações, em fundos. Bom, o último é o perfil agressivo, que é aquela pessoa que ela não tem medo de correr risco, ela busca uma rentabilidade maior, porém também correndo um risco maior. Sempre que seu risco for maior, a sua rentabilidade tende a ser maior, não necessariamente também. Vai depender da forma como você investiu. Legal. Depois que você definir seu risco, o seu tipo de perfil, a gente precisa entender que a gente está investindo com objetivos. Então, não adianta só a gente seguir aqueles exemplos de carteira da internet de, coloque 50% em renda fixa, 30% em ações, 20% em fundos imobiliários. Não adianta. Você precisa montar a sua carteira de acordo com você mesmo, de acordo com os seus objetivos. Então, por exemplo, eu sou jovem, eu ainda tenho uma boa parte da minha vida para viver, eu sei que eu posso correr um certo risco a mais, pensando na minha aposentadoria lá na frente. Então, eu consigo montar minha carteira de uma forma mais diversificada, não colocando tudo em renda fixa, mas também colocando certa parte em ações, que eu penso para o longo prazo, fundos imobiliários, que eu consigo gerar uma renda passiva a partir daquilo, que mais para frente vai ser importante para a minha aposentadoria. E bom, eu também tenho objetivos de curto, médio e longo prazo, não somente a aposentadoria. Por exemplo, se você quer comprar uma casa, ou se você quer viajar daqui 2, 3 anos, você precisa ter esse dinheiro em uma posição mais segura. Quanto mais curto é aquele objetivo, mais seguro precisa estar aquele dinheiro. Não adianta eu querer comprar um carro daqui 2 anos. Eu vou colocar tudo em ações porque eu quero multiplicar aquele dinheiro para eu comprar um carro muito melhor. Só que aí você não está levando em conta que pode acontecer uma pandemia ou uma crise, uma recessão global e você acaba perdendo 50%, 60% daquele dinheiro, como foi no caso da pandemia. Pensa, se você tivesse colocado todo aquele dinheiro em ações ou em fundos imobiliários, em renda variável, você teria perdido tudo em poucas semanas. E aí você não conseguiria realizar aquele seu sonho de comprar um carro ou de viajar. Então, quanto mais curto for o seu objetivo, mais seguro precisa estar aquele dinheiro e também precisa ter uma certa liquidez. Então, se eu vou precisar daquele dinheiro, eu preciso de uma liquidez alta, senão eu posso abrir mão disso em troca de uma rentabilidade maior.
No caso de objetivos mais longos, eu posso correr certo risco em troca de uma rentabilidade maior. Legal? Bom, agora que a gente entendeu um pouco sobre montagem de carteira, eu queria falar um pouco sobre diversificação. Primeiro eu vou falar um pouco sobre ações e eu queria que vocês entendessem que quando a gente monta uma carteira de ações, não adianta a gente colocar tudo na mesma ação, tudo na mesma empresa. É sempre bom a gente diversificar para diluir esse risco. Não é só sair diversificando, mas é também a gente diversificar de forma inteligente. Existem algumas formas de diversificação que eu queria passar aqui com vocês. O primeiro deles que eu gostaria de falar é a diversificação por setores. Bom, a nossa economia ela tem vários setores, ela é composta por várias áreas. Algumas delas são dependentes entre si. Por exemplo, o metal ele é correlacionado com o aço. Ou o petróleo é correlacionado com o combustível, que é correlacionado com o açúcar. Então, quando a gente monta uma carteira de ações, a gente tem que pensar em diversificar por setores, mas de forma inteligente. Então, por exemplo, se eu compro uma ação da Petrobras, eu preciso entender que quando acontece uma guerra, por exemplo, no Oriente Médio, aquilo vai afetar o preço do combustível. Ou, por exemplo, se eu comprar Vale, a demanda da China vai afetar as cotações da Vale. Não necessariamente a Vale vai estar correlacionada com a Petrobras. Então são ativos que não possuem uma correlação. Quando um cai, o outro não vai cair junto ou não vai subir junto. Então quando você está diversificando, você precisa diversificar por vários setores para se proteger de uma crise local. De certa forma, não tem como se proteger de uma recessão global. Por exemplo, o caso da pandemia, não tinha muito como prever aquilo e todos os ativos foram afetados, uns mais, outros menos. Mas em caso de recessões locais ou de crises específicas de um só setor, você consegue se proteger a partir dessa diversificação. E bom, são vários setores, são vários tipos de empresas, vários tipos de atuação que você pode diversificar sua carteira aqui. Outra forma de você diversificar é diversificar geograficamente. Então, eu sei que aqui no Brasil a gente tem a B3, então você pode comprar empresas brasileiras a partir da bolsa daqui do Brasil. Porém, você não está limitado a isso. Muitas pessoas acabam só estando limitadas a B3, só comprando ativos brasileiros, e acaba que quando tem uma crise, uma recessão global, uma recessão local aqui no Brasil, todos esses ativos são afetados. Mas, por exemplo, se você tivesse investido nos Estados Unidos ou em outros mercados que são até muito mais desenvolvidos e muito maiores do que os nossos, você estaria protegido. No caso aqui eu cito a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos. A maior bolsa do mundo, o maior local que você tem a maior variedade de ativos, você tem a maior quantidade de empresas que você pode investir, está nos Estados Unidos, mas você pode investir na Europa, na Ásia. Tem um leque inteiro de opções para você investir além do Brasil. Então eu recomendo que você não se limite a isso, porque, como eu disse, quando acontece alguma coisa aqui no Brasil, seja o risco fiscal que a gente tem atualmente ou a alta da taxa de juros, você acaba sendo muito impactado com isso. E você deixa de garantir uma rentabilidade em outros países que crescem mais que a gente e possuem oportunidades muito melhores do que só aqui no Brasil. Bom, a gente pode diversificar por moedas também. Eu sei que dá para diversificar geograficamente investindo pelas BDRs aqui no Brasil. A gente consegue investir em ativos do exterior, mas ainda assim a gente vai estar dependente do real. E bom, quando a gente diversifica por moedas, seja em dólar, em euro ou no iene, que seja, a gente consegue se proteger também da variação cambial aqui do Brasil. A nossa moeda é uma moeda que ela tende a ser menos estável e ela tem uma inflação muito maior do que outras como o dólar, por exemplo, que é muito mais seguro. Quando a gente investe em dólar, a gente está investindo na moeda global, então a gente consegue estar mais seguro e se proteger da inflação aqui do Brasil, que é historicamente alta. Legal? Bom, focando um pouco mais nesse ponto, quando a gente está investindo lá fora, a gente busca estabilidade e segurança que aqui no Brasil a gente não consegue, devido às incertezas fiscais, crises políticas,
Quando a gente investe nos Estados Unidos, é um país mais seguro, é um país maior, é um país com uma inflação menor, que depende menos de commodities, por ser uma economia muito mais desenvolvida, uma economia que investe muito em tecnologia. Enquanto que aqui no Brasil a gente depende muito da exportação de commodities, como o petróleo, como o metal, a soja, grãos. Então a gente acaba que fica muito limitado a empresas desse setor, como a Vale, a Petrobras. Então é sempre importante a gente investir em outras economias e também buscar diversificar, seja por setores, geograficamente e por moeda. Legal? Obrigado pela atenção.